nós temos o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Deus nos confiou esse ministério para que nós possamos ser esses agentes de salvação. O que eu quero falar hoje com os irmãos é a respeito de crentes segundo o coração de Deus. É o crente, aquele que crê segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 23. Quando nós falamos de um homem segundo o coração de Deus, qual que é o primeiro nome que vem à nossa mente? Quem foi o homem na Bíblia considerado como um homem segundo o coração de Deus? O rei Davi. Todas as vezes que nós falamos de alguém que tem um coração segundo o coração de Deus, nós lembramos do rei Davi. Então, se ele foi achado como alguém que era um homem segundo o coração de Deus, nós podemos aprender algumas coisas com ele. Esse texto que está lá no livro de Atos, capítulo 13, verso 23, a Bíblia está falando, isso aqui é Estevão dando testemunho, falando a respeito do Senhor, que o Senhor achou Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Agora, o que eu quero falar com os irmãos é o que Davi fez para ser considerado um homem segundo o coração de Deus. O que foi que ele realizou? Nós sabemos que ele foi o grande rei de Israel. Foi ele que unificou a nação havia sido dividida, tinha o reino do norte, o reino do sul, e quando ele assumiu o reinado, ele unificou a nação, e além de ter unificado a nação, ele trouxe de volta a arca da aliança, que era a presença de Deus para a nação de Israel, e ele trouxe de volta a adoração. Ele restaurou o coração do povo para adorar o Deus único, o Jeová, o Deus de Israel. Foi ele que teve esses feitos. Agora, Deus está falando aqui nesse versículo, que achou Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nós conhecemos a história de Davi. Davi fez toda a vontade de Deus? Davi foi alguém assim santo como Deus era santo? Ou teve problema na vida dele? Nós sabemos que ele teve pecados terríveis, pecados que talvez nenhum de nós temos cometido. Ele realizou coisas que, quando nós olhamos para o nosso Deus que é santo, que não parece ser a vontade de Deus. Mas Deus está falando que achou ele um homem segundo o seu coração e que faria toda a sua vontade. Primeira coisa que nós entendemos aqui é que fazer a vontade de Deus não tem nada a ver com os nossos atos pecaminosos. Porque se Davi precisasse de não ter cometido nenhum pecado para ser achado segundo o coração de Deus, então ele não estava habilitado para ter esse título do próprio Deus. Se ele precisasse ser completamente santo para ser achado como o coração de Deus, então ele não estaria habilitado. Davi não apenas pecou, mas ele disse ainda quando ele foi concebido, no Salmo 51, no verso 5. No Salmo 51, verso 5, Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então Davi era alguém que tinha consciência do pecado na vida dele. Quando ele está dizendo aqui que ele foi concebido em pecado, não é que a mãe dele era pecaminosa, não. A mãe dele apenas gerou ele com a natureza que ela tinha. Nós vemos no Evangelho de João falando que tudo que é nascido da carne é carne. Ele sabia que ele foi gerado da carne da mãe dele e por isso ele foi concebido em pecado. Por isso ele diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, se o pecado não interfere, se ele já nasceu com a natureza pecaminosa, a mesma condição que nós nascemos da carne, e ele cometeu pecados, o que foi que Davi fez, além das outras pessoas, para ser achado segundo o coração de Deus? Algumas pessoas dizem é porque ele tinha um coração pronto para arrepender e pedir perdão. Que todas as vezes que ele discernia que havia cometido um pecado, prontamente ele procurava a Deus e pedia perdão, e ele fez isso mesmo. Lá no Salmo 51, que é o Salmo depois que o profeta Natan confronta ele a respeito do pecado com Batseba e o assassinato de Urias, ele escreve esse Salmo. Então no Salmo 51, a partir do verso 1, Davi dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Aqui era Davi realmente reconhecendo que havia pecado contra Deus. Aquele evento de ter cometido adultério com Batseba e depois mandar matar o marido dela, ele reconheceu que isso foi um pecado. Agora é interessante que ele tinha revelação de pecado. Algumas semanas atrás nós falamos a respeito da diferença de transgressão, iniquidade e pecado. Davi tinha a revelação de que ele tinha transgressão, ou seja, ele não cumpria a lei, que tinha iniquidade, que é a impureza do coração, que só ele sabia, e também tinha os pecados, que ele nunca alcançaria o alvo de servir a Deus conforme era a vontade de Deus. Então ele era alguém que tinha a revelação da natureza pecaminosa. Ele tinha a revelação que, apesar de ser rei de Israel, está vivendo da dispensação da lei de Moisés, que deveria cumprir todos os mandamentos. Ele sabia que ele não podia cumprir os mandamentos. Ele não tinha essa perfeição para cumprir os mandamentos. E ele sabia que tinha iniquidade na vida dele. Transgressão é quando nós quebramos um mandamento da lei. Iniquidade é aquilo que está na nossa carne, que não sai da nossa carne. É aquele desejo ruim, aquele pensamento ruim que está dentro de nós, que só nós sabemos. E o pecado, a palavra pecado, os irmãos sabem, é não alcançar o alvo, não alcançar o padrão de Deus. Então nenhum de nós estamos habilitados hoje a falar que não temos pecado, porque até quando nós fazemos alguma coisa boa, ainda não alcançamos o padrão de Deus. Davi sabia de tudo isso. Agora, além da revelação de que ele era pecador e precisava do perdão de Deus, tinha algo mais que Davi conhecia, que eu creio que levou a ele a ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ainda no Salmo 63, no verso 1, nós temos uma declaração do próprio Davi. Salmo 63, verso 1, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como a terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Aqui nós vemos uma declaração de Davi, reconhecendo que Deus era um Deus forte, e que ele ansiava por esse Deus forte. Por quê? Porque ele era fraco. Como ele era fraco, então o corpo e a sua alma ansiava, desejava ansiosamente a presença de Deus, porque era esse Deus forte que viria para trazer força para ele. Se ele não tivesse a presença de Deus, ele cairia novamente no pecado. Esse é o Salmo 63, depois do Salmo 51, depois do pecado que um dia ele cometeu com Batseba e com Urias e todos os outros que ele cometeu. Então esse Salmo mostra Davi se mostra como alguém que precisa de um Deus forte. Não pode ser qualquer Deus, tem que ser um Deus forte que vai sustentar ele, que vai guardar ele. Mas na sequência desse salmo, agora no verso 2, ele fala algo que é chave para nós. Ele fala que a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Aqui ele está falando que ele era como uma terra seca que não produz frutos. Você pode pegar a terra mais fértil que existe, botar a semente lá, se não tiver água, não vai frutificar. É isso que ele está falando aqui. Senhor, eu anseio como a terra seca, árida, exausta. Se eu não tiver a presença do Senhor, não vou frutificar. Eu preciso da presença do Senhor. E aí ele fala, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Aqui está a chave que eu creio que levou Davi a ser reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele conhecia a graça de Deus. Ele sabia que a graça de Deus é que poderia mudar a história dele. Ele diz, a sua graça é melhor do que a vida. Apesar dele viver na dispensação da lei, que ainda estava debaixo dos preceitos da lei, ele sabia que ele não poderia cumprir a lei, ele era um transgressor da lei, por isso ele precisava da graça. Quando Deus deu a lei para Moisés, ele não deu a lei para o povo cumprir. A lei foi dada para mostrar o caráter de Deus e foi dada para expor o pecado. E Davi percebeu, através da lei,
que ele não poderia cumprir por causa do pecado dele. E aí ele lembrou, tem a graça de Deus. Apesar dele viver na dispensação da lei, ele desfrutava da graça de Deus. Hoje, quando nós desfrutamos da graça de Deus, temos a revelação da graça, reconhecendo que sobre nós não há mais condenação nem culpa, que sobre nós está o favor de Deus, você já está caminhando para ser achado alguém segundo o coração de Deus. Davi sabia disso. Ele cometeu o pecado de adultério, de assassinato, mas foi restaurado, não por causa da lei, ele foi restaurado por causa da graça de Deus. Ele reconheceu no Salmo 51, quando ele está orando ali, falando com Deus, pedindo perdão, ainda tem temor no coração, porque no Salmo 51 ele fala também, não me repulses da sua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Por que ele está falando isso? Porque Saul também cometeu um pecado, e Deus tirou o Espírito que estava sobre Saul e deu para ele. Então, apesar de ele conhecer a graça, tinha temor no coração, mas ele confessava a palavra correta. Ele confessava que a graça de Deus era maior do que a própria vida que ele tinha. Isso tudo foi conduzindo Davi a ser reconhecido como alguém que tinha um coração, era um homem segundo o coração de Deus. Outra coisa que Davi fazia, que até o pastor Wagner falou aqui, é alguém que não tinha problema em ofertar. Quando foi que ele passou o reinado para o filho, ele praticamente ofertou tudo que precisaria para construir o templo. Era alguém que era generoso para com a obra de Deus. E era alguém também que servia a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo ele servia a Deus com seu coração e servia a Deus também com generosidade, servindo a obra de Deus. Tudo isso foi fazendo um conjunto para que ele fosse reconhecido um homem segundo o coração de Deus. Outra coisa importante, Deus estabeleceu através de Moisés o tabernáculo. Tem o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, nós já falamos dele aqui, tinha o átrio, lugar santo e o santo dos santos, e a presença de Deus estava apenas no santo dos santos. Lá no Santo dos Santos, apenas um homem, uma vez por ano, entrava na presença de Deus, levando o sangue dos animais para fazer expiação do pecado. Esse era o tabernáculo de Moisés. Mas do tabernáculo de Moisés, a arca foi perdida. Lá numa batalha, os filhos de Levi pegou a arca, levou para a batalha e os filisteus tomou a arca. Quem foi que trouxe a arca de volta para Israel? Quem foi que criou todo o ritual para trazer a arca de volta? Foi Davi que trouxe a arca que representava a presença de Deus. Foi Davi que trouxe de volta a presença de Deus. Mas quando ele trouxe a arca de volta, ele não levou para o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés estava lá no mesmo lugar. Ele levou para Jerusalém, a cidade do rei, e ele construiu o tabernáculo que a Bíblia chama tabernáculo de Davi. E no tabernáculo de Davi, a configuração era completamente diferente do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Davi era aberto, a arca ficava no meio do tabernáculo e as pessoas tinham acesso à presença de Deus. Lá no Velho Testamento, na dispensação da lei, Davi fez um tabernáculo que aponta para a igreja. Aquele tabernáculo de Davi aponta para nós hoje. A arca está aqui, a presença de Deus está aqui e nós podemos chegar a qualquer momento. Aquelas pessoas viviam na dispensação da lei, a dispensação da morte, mas Davi fez as pessoas crerem na graça de Deus. Davi construiu o tabernáculo, colocou a arca à disposição de todo o povo e estabeleceu adoração 24 horas por dia. Durante 24 horas por dia, estavam ali os levitas adorando a presença de Deus, adorando a presença de Deus. Davi é um homem que desfrutou da graça abundantemente na dispensação, que não era da graça, era alguém, como se fala, que estava à frente do seu tempo. E depois nós vemos lá em Apocalipse falando que será restaurado o tabernáculo. Qual o tabernáculo que vai ser restaurado? O tabernáculo de Davi. Deus não vai restaurar o tabernáculo de Moisés, vai restaurar o tabernáculo de Davi, porque Davi fez o que o povo todo deveria ter feito. Moisés, quando deu a lei para o povo, quando estabeleceu a lei, o que eles deveriam ter feito foi o que Davi fez. Nós não conseguimos cumprir essa lei, tem misericórdia de nós. Mas eles decidiram andar pela lei. E isso foi todo o problema que eles tiveram, mas Davi teve esse coração diferente. Agora, a verdade é que não era Davi que tinha um coração segundo o coração de Deus.
Quando a Bíblia fala, Deus está falando, que achou Davi um homem segundo o meu coração. Não tinha nada a ver com Davi, não tinha nada a ver com o coração de Davi. Davi era um homem pecador, que ele mesmo reconhece. Então, a verdade é que não era o coração de Davi que era segundo o coração de Deus. Davi conhecia o coração de Deus, conhecia a vontade de Deus, e por isso ele era segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós pensamos que Davi foi uma pessoa muito boa, por isso ele tinha um coração bom que era segundo o coração de Deus. Não tem nada a ver com Davi, tem a ver apenas com o conhecimento que ele tinha da vontade de Deus. Davi, por causa da intimidade que ele tinha com Deus, ele conhecia o coração de Deus. Então, quando nós estamos falando de um crente segundo o coração de Deus, a primeira coisa é que nós precisamos conhecer o coração de Deus. O que é que está no coração de Deus? Qual é a vontade de Deus? O que Deus deseja? Foi exatamente isso que Davi fez. E foi apenas por isso que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Não é o coração de Davi. Então eu não preciso preocupar com o meu coração para ser achado um homem segundo o coração de Deus. Eu preciso conhecer o coração de Deus. Fala comigo, Senhor Jesus, eu quero hoje ter a revelação da sua vontade. Eu quero a partir de hoje, nesse ano de 2019, conhecer o seu coração, a sua vontade. Amém. É isso que nós precisamos para sermos achados segundo o coração de Deus. Então, ser um crente segundo o coração de Deus é conhecer o coração de Deus, conhecer a sua vontade. Um crente segundo o coração de Deus é aquele que busca ansiosamente, é aquele que está buscando ansiosamente conhecer a vontade de Deus, conhecer aquilo que está no seu coração. E é o que eu quero falar com os irmãos hoje. Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 29. Capítulo 8, verso 29, Paulo nos apresenta algo que está no coração de Deus. Eu posso dizer que é o centro do coração de Deus. Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, Deus precisa ter muitos filhos. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Deus predestinou os seus filhos para serem conforme a imagem. Esse versículo fala para nós a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A vontade de Deus é ter uma família grande, saudável, com muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus era o unigênito do Pai, mas Deus predestinou cada um de nós para que nós nos tornássemos filhos e ele se tornasse o primogênito. Hoje Jesus é o primogênito, o primeiro, e nós somos, aí como os irmãos gostam de brincar, o segundogênio, o terceirogênio, o quartogênio. Cada um de nós temos uma posição aí nessa família de Deus. O centro do coração de Deus é ter muitos filhos semelhante a Jesus. E é interessante que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele falou a mesma coisa. Qual que era a vontade de Deus lá em Gênesis? Criou o homem, homem e mulher os criou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Mas lá em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então lá em Gênesis, a vontade de Deus é que o homem tivesse muitos filhos, enchesse a terra de pessoas semelhantes a Deus. Não mudou o propósito de Deus. Em Gênesis nós fomos criados para encher a terra de pessoas que tinham a imagem de Deus, que tinham a natureza de Deus, a terra ser cheia de filhos de Deus. E agora o que a Bíblia está falando aqui, através de Paulo, é que a vontade de Deus é que tenha muitos filhos conformes à imagem, para que Jesus se torne apenas o primogênito. O centro do coração de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Agora, filhos nós não compramos, filhos nós não fazemos, filhos nós geramos. Filhos são gerados. Por isso que lá em Gênesis fala: ser fecundo, multiplicai, encher a terra.
Lá em Gênesis, Deus pegou o pó da terra e fez o homem, mas depois comissionou ele a ser fecundo, multiplicar e encher a terra. O que é ser fecundo e multiplicar? Ser fecundo é quando você gera uma nova vida. Consagramos aqui o Benjamim. Benjamim, os pais foram fecundos e geraram ele. Está ali hoje o Benjamim. Foi fecundo, mas agora precisa multiplicar a imagem. Ser fecundo é conceber uma vida. E multiplicar é transferir a imagem. Então os pais do Benjamim agora estão incumbidos de transmitir a imagem de Deus deles para o filho. São os pais que transmitem a imagem, são os pais que passam a imagem que tem para os filhos. Esse é o projeto de Deus. Mas nós sabemos aí que a maioria dos pais não transmite a imagem de Deus. Porque o pecado entrou na vida do homem e tem pais, agora essa semana, está lá um filho de um bandido que está preso há muitos anos, foi preso também. Aquele filho recebeu qual a imagem? A imagem do pai, que é bandido e agora foi preso porque ele recebeu a imagem do pai. Quando eu tenho um filho, tivemos o nosso filho, apenas um, era pequenininho. Nós mesmos criamos ele, Deus nos deu a oportunidade de nós criarmos. Mas tem uma conhecida nossa em Goiânia, que ela acabou divorciando, então ficou sozinha com o filho, e ela pegou, uma irmã, já contei essa história aqui, pegou uma pessoa para criar o filho, e quando o filho estava crescendo, ele estava conversando igual a babá, ele estava com o mesmo sotaque da babá. Ela foi fecunda, mas quem é que estava se multiplicando? A babá. A babá estava multiplicando a imagem dela no filho. Então, ser fecundo é conceber e multiplicar é transferir a imagem. E o projeto de Deus é ter filhos gerados, muitos filhos que são gerados e que nós vamos transmitir para eles a imagem de Jesus. Somos nós que estamos incumbidos de multiplicar essa imagem. Nós recebemos o Senhor no nosso coração, amém? No dia que você nasceu de novo, você recebeu a natureza de Deus. O Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Você agora, no Espírito, você já é imagem e semelhança de Deus. Você já tem a imagem do Senhor. Nós já temos a imagem do Senhor. Ele já é o primogênito em relação a nós. Ele é o primogênito e nós somos os outros filhos que Deus predestinou para sermos conforme a imagem. Nós já temos a imagem. Mas a vontade de Deus é que essa família cresça. A vontade de Deus é que tenha muitos filhos. E que filhos sejam gerados. A missão nossa é ser fecundo, multiplicar, encher a terra de filhos de Deus. Nós recebemos o comissionamento e recebemos todas as condições para sermos fecundos, multiplicar e encher a terra de filhos de Deus. Esse é o chamado que nós temos da parte de Deus. Esse é o chamado que nos foi dado lá no Gênesis e depois Jesus restaurou esse chamado. O centro do coração de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Agora, o conjunto de filhos semelhantes a Jesus, que tem a imagem, não é igual, mas tem a imagem que somos nós, é que compõe a igreja. A igreja é a união de todos os filhos de Deus. Então a igreja é o centro do coração de Deus. A edificação da igreja é aquilo que está no coração de Deus nessa dispensação. E Jesus veio e falou: eu vou edificar a minha igreja. É Ele que está edificando a igreja. É Ele que está gerando filhos através de cada um de nós na edificação da igreja para que a família cresça. É o próprio Senhor que está fazendo isso. A igreja é composta de filhos. E sendo a igreja composta de filhos, ela somente pode ser edificada pelo gerar. A igreja só é edificada quando geramos filhos para Deus. É isso que está no coração de Deus, ser fecundo e multiplicar. Ser fecundo, gerando uma nova vida, e multiplicarmos, transferindo a imagem que nós já recebemos de Deus para essa pessoa. Na mesma linha, nós temos lá no final do Evangelho de Mateus, depois da obra da cruz consumada, Jesus chega e faz uma afirmação, nos dá uma direção. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 18. Mateus 28, verso 18, a Bíblia diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, falando para os discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Está falando o seguinte: eu tenho autoridade para falar o que eu vou falar.
Eu tenho autoridade para fazer o que eu vou fazer. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que o Senhor falou aqui com a autoridade que ele recebeu? Ide, fazei discípulos. Esse é aquilo que foi comissionado para nós. Nós fomos comissionados por Deus para fazer discípulos. E esses discípulos são filhos gerados que terão a mesma imagem do Senhor. O chamado que nós temos é para fazer discípulos. A igreja foi constituída com discípulos para fazer mais discípulos. Nós sabemos que a igreja foi constituída no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, no dia do derramamento do Espírito Santo. Naquele dia havia 120 discípulos que foram cheios do Espírito Santo. E eles saíram dali para fazer o quê? Pregar o Evangelho, saiu para fazer célula, saiu para fazer culto. Não, eles saíram para fazer discípulos. Aqueles 120 saíram pregando o Evangelho para fazer discípulo. Saiu fazendo culto para fazer discípulo. Saiu fazendo célula para fazer discípulo. Nós fomos comissionados a fazer discípulos, cada um de nós. Pastores, obreiros, discipuladores, líderes, membros da igreja, você foi comissionado no ID a fazer discípulos. Tudo que nós fazemos, o culto, a célula, o encontro, tudo isso são ferramentas que Deus nos deu para fazer discípulo. O que está no centro do coração de Deus é a igreja cheia de discípulos. Esse é o nosso chamado. Agora, onde nós vamos encontrar as pessoas para fazer delas discípulos? Onde é que estão as pessoas que nós precisamos falar com elas para fazer delas discípulos? Jesus é o modelo. E Jesus um dia saiu, não tinha nenhum discípulo, e ele foi chamando os discípulos. Isso nós vemos lá em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Foi quando Jesus começou a arrebanhar os seus discípulos. Mateus 4, 18, está escrito: caminhando junto ao mar da Galileia, dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, impressionantemente, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam também no barco em companhia do seu pai, trabalhando, consertando as redes. E chamou-os então, eles, no mesmo instante, impressionantemente, deixaram o barco do seu pai e seguiram Jesus. Jesus chegou para as pessoas ali, estava lá Pedro e André trabalhando no barco, eram pescadores, e falou: vem e segue-me. Eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. Um pouco mais à frente, outro barco, Tiago e João: vem e segue-me. Eles deixaram tudo e foi seguir Jesus. A mesma coisa ele fez com Mateus, estava trabalhando lá, cobrando impostos: vem e segue-me. Mateus deixou e foi seguir. Todos os discípulos que ele arrebanhou foram dessa maneira: vem e segue-me. E eles imediatamente deixaram tudo e foram seguir. Uma coisa que a gente percebe na Bíblia: todos que Jesus chamou estavam trabalhando. Não tinha nenhum à toa. Não tinha nenhum desempregado à toa para que ele chamasse. Todos ele chamou tinham uma função, tinham um trabalho. É porque muitas vezes nós vamos chamar as pessoas: ele não pode, pastor, ele está trabalhando. Ele não pode, por causa da escala, trabalha no distrito, então lá no distrito tem lá as escalas, e ele não pode ir na célula, ele não pode participar, às vezes não pode participar do culto. Mas foram essas pessoas que não tinham tempo que Jesus chamou. E eles deixaram tudo e foram seguir. Por que isso acontecia? É porque Jesus chamava e eles já vinham correndo? Não, é porque Jesus, ele nos ensinou como fazer discípulos. Ele nos ensinou, isso está escrito. Vou ler a Bíblia aqui para não ficar parecendo que eu estou falando. Está lá em Mateus capítulo 9, verso 36. Vendo ele as multidões, Jesus viu as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Jesus era o bom pastor. Ele viu as multidões no mundo. Ele viu as multidões e viram que elas não tinham pastor, ou seja, elas não eram discípulas de ninguém. Essas pessoas que estão no mundo, aqui em Manaus, no estado do Amazonas, elas não têm nenhum guia. Não tem ninguém conduzindo elas como pastor. E Jesus viu, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. E então dirigiu aos seus discípulos, dirigiu aos irmãos da videira:
a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Foi isso que Jesus fazia. Ele rogava ao Pai que precisava de trabalhadores. Ele rogava ao Pai que ele precisava de pessoas como discípulos para ele treinar, para que eles pudessem fazer a obra de Deus. Ele rogava ao Pai e convidava as pessoas. Simples assim. Jesus orava, pedia a Deus discípulos e convidava as pessoas. Você quer alguma coisa mais simples do que isso? Jesus pedia ao Pai: eu preciso de trabalhadores, porque a seara é grande, as pessoas estão aí, não tem ninguém guiando elas, e aqueles que tem alguém guiando, está guiando para o inferno, está cheio de guia, de entidades guias aí, conduzindo o povo para o inferno. Eles não têm pastor, eles não têm o bom pastor. Nós temos o bom pastor, nós podemos convidar as pessoas, mas antes de convidar as pessoas, nós precisamos rogar ao Pai: Senhor, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, precisamos de discípulos. São essas pessoas que estão aí hoje, nos bares, nos prostíbulos, nas drogas, no tráfico, é que Jesus foi até elas e trouxe para ser seus discípulos. A única coisa que nós temos que fazer é pedir ao Pai e convidar as pessoas. Todas as pessoas que Jesus convidou para ser discípulos aceitaram o convite? Sim ou não? Todas as pessoas que Jesus chamou para ser discípulos, eles aceitaram o convite? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada? Jesus da glória. Fala comigo: Senhor Jesus, eu estou vivo. Oh glória. A pergunta é: todos que Jesus convidaram, vem e segue-me, seguiram Jesus? Não, não seguiram. Nem todos seguiram ele. Nós temos aquele evento, quando ele falou: quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Muitos discípulos escandalizaram e foram embora. Aquelas pessoas tinham recebido o convite, se tornaram discípulos, depois escandalizaram e foram embora. Mas tem pessoas que não aceitaram o convite. Eu estou falando isso porque há pessoas que você vai convidar e não vai aceitar. Talvez na hora que você convidar, som. Se foi o diabo que desligou, ele falou: não adianta, ele vai falar do mesmo jeito. Aleluia. Então, nem todos que Jesus convidou para seguir ele, não seguiram. Nós temos uma passagem, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21. Não é que não, está mais para frente. Lucas, capítulo 9, verso 57. Aqui Jesus conversa com 3 pessoas que ele chamou para ser discípulo. Veja o que aconteceu. Lucas 9, verso 57, acompanha na sua Bíblia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse. Jesus com os discípulos estavam indo caminho fora, e alguém parou ele e falou: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus insistiu para ele ser discípulo. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui tem 3 pessoas. Jesus estava indo com os discípulos e apareceu um cidadão lá e falou: mestre, eu vou te seguir aonde o senhor for, eu vou ser seu discípulo. E Jesus deu uma resposta para ele que nos leva a entender qual que era a motivação do coração desse cidadão aqui. Jesus falou para ele: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem dinheiro. O que aconteceu aqui? Aquele cidadão viu Jesus fazendo o cego enxergar, fazendo o surdo ouvir, paralítico andar, junto com seus discípulos, e ele viu ali uma oportunidade. Essa pessoa chegou para Jesus porque viu uma oportunidade.
Pequenas igrejas, grandes negócios. Ele falou, vou entrar nesse negócio e eu vou bombar na minha vida. Mas Jesus foi radical com ele. Não tem prosperidade aqui do jeito que você quer. Isso aqui não está à venda. Ainda que a Bíblia fala que a piedade é grande fonte de renda, com contentamento. Jesus descartou ele. Muitos anos atrás, eu não era convertido ainda. Em Goiânia tem um jornal de circulação diária lá que tem um classificado muito forte. Tinha um classificado muito forte. E foi um escândalo. Inclusive, foi algo que eu falei muito para minha esposa, o absurdo que são esses crentes aí, tudo ladrão. Um pastor, ou se alguém que se dizia pastor, colocou um anúncio no jornal. Vende-se uma igreja no bairro tal. Tantos membros, arrecadação mensal de tanto. Passa-se o ponto. Ele estava vendendo a igreja. Ele não estava vendendo o prédio da igreja, não. Ele estava vendendo os irmãos. Isso foi um escândalo, foi parar na televisão. E para mim, que era ímpio, foi um prato cheio para poder escarnecer dos crentes. É tudo sem vergonha, só pensa em dinheiro. O cara botou ali uma igrejinha, ganhou um pouco de gente, agora está vendendo para começar outro. É o mercadinho da esquina. Pequenas igrejas, grandes negócios. Eu não duvido que a maioria das igrejas que se divide na história da igreja, isso que nós falamos muito aqui, espírito de divisão, pastores saem porque vê na igreja um negócio. Eu vejo na igreja um negócio, então eu vou rachar isso aqui, vou pegar minha porção. Eu vou fazer da igreja o meu sustento, o sustento da minha vida. Nós temos promessa de sustento, até para quem tem um chamado. Mas não é rachando a igreja, dividindo a igreja. Essa pessoa, Jesus descartou. Você não serve para ser meu discípulo. A motivação está errada. Depois Jesus chamou o outro. Jesus chegou para o outro, vem e segue-me. E ele falou para Jesus algo que parece lícito. Deixa primeiro sepultar meu pai, depois eu vou seguir o Senhor. Mas Jesus falou para ele assim, insistiu. A Bíblia fala, insistiu Jesus. Deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Vem e segue, vai pregar o reino de Deus. E ele não foi. Jesus chamou, insistiu para ser discípulo, e ele não foi. O argumento dele, deixa primeiro enterrar meu pai, deixa primeiro sepultar meu pai. Esse é um texto que a maioria das pessoas não compreende o que Jesus está falando aqui. É porque o pai desse cidadão não estava morto, o pai dele não tinha morrido ainda. Apesar dele falar, deixa eu sepultar meu pai, o pai dele não estava morto. Existem algumas circunstâncias na Bíblia, são chamados teologicamente bloqueios à interpretação. Existe um campo de estudo da Bíblia chamado hermenêutica. A hermenêutica estuda princípios e leis e métodos de interpretação. E a hermenêutica nos ajuda a superar esses bloqueios. A impressão que todo mundo tem é que o velório do pai estava acontecendo, estava ali no caixão, e aí Jesus chegou e chamou aquele cidadão, vem, segue-me. Falou, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Isso é a percepção natural que todo mundo tem. Mas não é isso que estava acontecendo. Quando nós aplicamos o princípio de interpretação, nós entendemos que o pai daquele cidadão não estava morto. É porque naquela época, os judeus, e até hoje os judeus religiosos, eles tinham uma prática que o filho caçula, o filho mais novo, não se casava, ele não tinha sua própria família até os pais morrerem. Ele tinha a responsabilidade de cuidar dos pais na sua velhice. Então, aquele filho mais novo, no caso desse cidadão, ele era o responsável de cuidar dos pais dele até quando morresse. Depois que os pais morressem, então agora ele estaria liberado para casar. Isso, entre os religiosos de Israel, até hoje é assim. Quando eu era criança, em Goiás, tinha esse tipo de coisa. Eu fui criança no milênio passado. Então, no milênio passado, lá, eu era criança, eu tinha umas primas que elas eram já... Como eu era criança, elas deviam ter lá próximo de 30 anos, não tinham casado. E nós, crianças, ficávamos rindo, falando que elas não tinham casado, que eram feias. Mas não era porque eram feias que elas não tinham casado. É porque elas tinham decidido cuidar dos pais primeiro. Eram chamadas beatas. Alguém já ouviu falar de beata? Beato é aquele que fica cuidando dos pais até morrer. Então, o que esse cidadão aqui falou para Jesus, quando Jesus chamou para seguir ele? Ele falou o seguinte: deixa eu ir cuidando do meu pai, o dia que ele morrer, aí eu venho e vou seguir o Senhor. Ele não valorizou. O primeiro supervalorizou, superestimou. O segundo desdenhou. O segundo não deu valor ao chamado que Jesus havia dado para ele. E depois tem um outro que aparentemente Jesus convidou também. A outro disse:
Seguir-te-ei, lhe replicou. O outro falou para Jesus: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me. Fala, despedir-me. O outro falou para Jesus: deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui também nós precisamos interpretar. É alguma coisa absurda você chamar alguém para ser seu discípulo e ele fala: deixa eu ali dar um abraço no meu pai, na minha mãe, aí eu vou te seguir. É errado isso? Mas não foi isso que esse cidadão falou. A palavra despedir-me aqui significa, olha o significado dessa palavra despedir-me. A palavra despedir-me significa apartar, separar ou afastar-se de alguém por um motivo. Esse cidadão aqui que Jesus chamou, ele falou: eu vou seguir o Senhor, mas primeiro deixa eu ir despedido de casa. Ele estava falando alguma coisa mais ou menos assim: deixa eu ir ali, separar da minha esposa, divorciar da minha esposa, e eu venho e vou seguir o Senhor. A palavra que ele falou significa afastar-se de alguém por um motivo. Ele estava falando o seguinte: eu vou falar para minha esposa que o Senhor me chamou, então eu vou divorciar dela, porque não dá para ser cristão casado com ela. Então eu vou lá deixar ela e venho e vou seguir o Senhor. Aí Jesus responde para ele, né? Jesus pega e fala para ele: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. A maioria das pessoas usa esse versículo para falar: você começou a liderar a célula, Felipe, não olha para trás. Você pegou no arado, não olha para trás. Mas Jesus não está falando da obra de Deus. Quando Jesus falou para ele que ninguém que põe a mão no arado e deixa, olha para trás, é apto, aquele cidadão ainda não era discípulo, ele não estava na obra de Deus. Jesus estava falando para ele: se você deixar os da sua casa, você não é apto para servir aqui na obra de Deus. É isso que ele estava falando. Você trabalha, você tem família, você tem seus pais, é assim mesmo que você tem que vir para servir. Você não pode deixar uma coisa para vir me seguir, porque isso aí não serve para o reino de Deus. Então essas 3 pessoas aqui não seguiram Jesus. E se teve pessoas que desprezaram o chamado, nós também vamos encontrar pessoas. Mas isso não impediu Jesus de continuar rogando ao Pai que desse trabalhadores para a seara e convidar as pessoas. É a única coisa que nós temos que fazer: rogar ao Pai: Senhor, eu quero discípulo, Senhor, me dá um discípulo. Você que é líder de célula, você que é pastor, que é obreiro, cada um de nós, membros da igreja, todo aquele que nasceu de novo, você deve rogar ao Pai que envie trabalhadores, discípulos, para serem seus discípulos. Esse é o projeto de Deus para nós, é aquilo que nós fomos comissionados, fazer discípulos. Não foram apenas 12 os discípulos de Jesus. A Bíblia fala dos 12, fala de 70, fala de 120, estava no dia de Pentecostes, mas fala até de 500. Então, Jesus chegou a ter 500 discípulos, que ele chamava: vem, segue-me, e eles seguiam Jesus. Alguns desanimavam no meio do caminho. Isso pode acontecer conosco também, mas nós devemos continuar, insistir, porque é assim que nós vamos edificar a igreja, é assim que nós vamos gerar filhos para Deus, é assim que nós vamos ser fecundo, multiplicar. Nós estamos no começo do ano de 2019. O nosso projeto, nosso alvo é que esse ano seja um ano que maiores coisas nós veremos, e maiores coisas nós veremos quando mais pessoas se dispuserem a rogar ao Pai para enviar trabalhadores para a seara, porque a seara é grande. Rogar e convidar pessoas. Falei que o nosso encontro vai ser dia 15 de fevereiro. Nós temos uma grande oportunidade de já no começo do ano você rogar ao Pai para que Ele mande trabalhadores, e esses trabalhadores virão, vai para o encontro, e depois farão parte aqui da vida da igreja, e serão seus discípulos. Aquele que você convida, aquele que você leva para ter um encontro com Deus, aquele que você vai estar aqui cuidando dele, vai se tornar naturalmente o seu discípulo, que depois vai gerar discípulo. É isso que está acontecendo nesses 2000 anos de igreja. Nós temos uma oportunidade tremenda nesse ano de 2019. Nós vamos ter o encontro dia 15 de fevereiro, no dia 12, na semana do encontro, nós vamos começar as aulas do cursão. Imagina que você vai rogar ao Pai, Ele vai te dar lá 5 pessoas para ir para o encontro, aí essas 5 pessoas vão voltar do encontro, já vai fazer a matrícula no cursão, amém? Eles vão poder participar já do curso de maturidade do Espírito. Então vão para o encontro, porque você rogou ao Pai, convidou, eles aceitaram o convite, e agora vão voltar do encontro, já vai estar fazendo o cursão.
no primeiro semestre, eles já estão aqui sendo edificados pelo curso de maturidade no Espírito. No mês de maio nós teremos o segundo encontro. Então imagina que essa pessoa que hoje você vai rogar ao Pai, Ele vai te dar, você vai levar para o encontro, no mês de maio, Ele mesmo, está lá no mundo agora, está lá fora ainda, Ele vai estar aqui no encontro, 15 de fevereiro, e no mês de maio, Ele vai estar levando pessoas para o encontro. Ele já vai estar formando os seus discípulos. E depois do segundo semestre, essa pessoa que você vai rogar ao Pai, que Deus vai dar, que vai para o encontro, que vai estar aqui junto conosco, vai fazer o CTL no segundo semestre, vai começar a liderar uma célula no segundo semestre, e já vai estar ali agora conduzindo os seus discípulos. Parece absurdo isso? Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu converti no dia 12 de junho de 2005. Mês de agosto eu entrei no cursão, no CTL, mês de outubro eu já tinha levado pessoas para o encontro, eu comecei a liderar a minha célula com pessoas que eu convidei. Por que nós não podemos ter centenas de pessoas fazendo a mesma coisa que aconteceu comigo? Se aconteceu comigo, irmão, pode acontecer com qualquer um. Se tem uma coisa que eu tenho revelação, é aquilo que Paulo fala, eu era um dos piores. Era um dos piores, converti em junho, outubro eu já tinha um grupo de discípulos, que já tinham ido no encontro, que depois no outro semestre. E lá dessa célula lá que eu comecei a liderar em outubro, não sabia nada de Bíblia, saiu 2 pastores. 2 irmãos se tornaram pastores de um líder que não sabia nada de Bíblia, tinha acabado de converter, mas que apenas tinha entendido. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Você está aqui participando do culto para ouvir essa verdade. Você está aqui para fazer discípulo. E como é que você vai fazer discípulo? Rogando ao Pai, Senhor, eu quero um discípulo. Esse pastor está falando esse negócio de discípulo aí, eu nem sei o que é isso, mas eu quero ter um discípulo, eu quero ter alguém para me cuidar. Quem está disposto a convidar pessoas para esse encontro? Glória a Deus, encha seu coração de fé. A obra de Deus é difícil? Para algumas pessoas, oh Jesus da glória, tem que pagar o preço, pastor Wagner. A obra de Deus tem que pagar o preço, tem que jejuar até a orelha bater palma, tem que orar até suar sangue. Se você não orar até suar sangue, a obra de Deus não avança. Irmãos, tem um preço, a obra de Deus há um preço caro, tão caro que nenhum de nós poderíamos pagar. O preço para a obra de Deus, Wagner, já foi pago. A única coisa que nós temos que fazer é convidar as pessoas. Pastor, eu já convidei mais de 1000 pessoas. Se você convidou 1000 pessoas, eu tenho certeza que tem pelo menos umas 10 aqui dentro aqui. Se você convidou 1000 pessoas, tem pelo menos 10 aqui que ouviu o convite. O que eu estou falando para os irmãos, rogue ao Pai, ao Senhor da Seara. A Seara é grande, tem muita gente nesse Manaus aqui que não conhece o Senhor. É apenas pedir para Ele e convidar. Qual que é a dificuldade que tem nisso, irmãos? Tem dificuldade? Vai ter um encontro lá na igreja dia 15 de fevereiro, vamos? Vocês vão ser surpreendidos. Vocês vão fazer como eu fiz no passado. Mesmo? Você vai? Não acredito. Mas você orou, você pediu, Deus deu, Ele vai. Não aconteceu isso, irmã? Não foi maravilhoso um negócio desse? É a única coisa que nós temos que fazer. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Agora discípulos são gerados. Gerados onde? Em oração. Você nasceu de novo porque o Espírito Santo operou. Da mesma maneira que Jesus foi concebido no ventre de Maria, você foi concebido em Deus. Aqueles que nasceram de novo, nasceram do Espírito. O que é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós um dia fomos gerados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque alguém rogou ao Pai. É só isso. Não há dificuldade nenhuma em fazer a obra de Deus. E depois que essas pessoas chegam agora, nós vamos ensiná-los. Jesus falou, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa primeira parte do ide, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala de salvação. As pessoas não foram salvas ainda, eles precisam ser salvos. Então o ide é o seguinte, vai lá e chama quem está lá fora, traz eles para ter um encontro com Deus. Agora nós vamos batizar eles. Nós fomos fecundos. Nós somos fecundos quando nós convidamos uma pessoa para ir para a célula, para vir para o culto, para ir para o encontro, e ela converteu, foi fecundo. Agora ele foi gerado no Espírito Santo. Depois que ele foi gerado, nós precisamos agora multiplicar. E aí que Jesus fala, vai primeiro
faz discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora passa a ensinar todas as coisas que tem ordenado. Esse ensinar é a parte do multiplicar. Ser fecundo é conduzir a salvação. Multiplicar, agora nós vamos ensinar todas as coisas que o Senhor falou. O que o Senhor falou? O que nós ensinamos aqui? Que sobre nós não há mais condenação nem culpa, nós estamos debaixo da graça de Deus, nós estamos debaixo do favor de Deus, você já está habilitado a ter discípulos. Tudo isso que temos falado aqui da graça de Deus, que a graça de Deus é maior do que a vida, é o ensino que nós vamos passar para eles. Aquilo que você escuta aqui todo domingo é alimento sólido para você edificar a vida do seu discípulo, que você foi fecundo, levando ele para o encontro, para a célula, e agora você vai multiplicar a imagem, e aí nós estaremos fazendo muitos filhos semelhante a Jesus. Amém? Quem está disposto a ter discípulos em nome de Jesus? Quem vai convidar pessoas para ir no encontro em nome de Jesus? É isso que nós precisamos. Depois que as pessoas têm um encontro com Deus, que nós fomos fecundos, aí nós precisamos agora capacitar essas pessoas, treinar essas pessoas. Nós precisamos agora passar a ministrar na vida deles para que eles possam crescer. Como é que nós fazemos isso? Além da ministração do culto, além da ministração na célula, também nós temos na carta de Paulo aos Efésios, uma maneira com que eles são treinados, que nós somos treinados. Efésios capítulo 4, verso 11. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, Paulo escreve: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Deus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui Paulo fala de 5 ministérios, e esses 5 ministérios não se refere a uma hierarquia eclesiástica na igreja. Os 5 ministérios são funções, são pessoas que Deus prepara e traz para a igreja, e nós só somos frutíferos, nós só geramos depois que somos fecundos e multiplicamos. Esses 5 ministérios, o texto fala que eles foram dados para aperfeiçoamento dos santos. Quem é que são os santos? São aqueles que nasceram de novo, que foram separados do mundo, foram santificados. Os irmãos sabem que santo é separado. Então aqueles que foram separados do mundo, como você foi separado, já é santo. Agora você precisa ser aperfeiçoado. Esse aperfeiçoado aqui, na verdade, é treinado, capacitado. Para que nós temos que ser treinados, capacitados? Para a realização do serviço. Há um serviço que tem que ser realizado por todos os santos. O texto fala que esses ministérios, essas disciplinas, essas matérias, são ministradas para capacitar os santos a realizar o serviço. E qual que é o serviço? Edificação da casa de Deus, edificação da igreja. Esse é o serviço que nós estamos responsáveis por fazer. Agora, nós precisamos de ter pessoas que nascerão de novo, fomos fecundos, e agora nós vamos multiplicar, ministrando para eles cada uma desses ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é que uns serão treinados para ser apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. O aperfeiçoamento dos santos é todos os santos serem comissionados a fazer todas as funções. Cada um desses ministérios é uma função. Existe a função do evangelista, que ganha, existe a função do pastor, que apacenta, que cuida, existe a função do mestre, que ensina, existe a função do profeta, que edifica, existe a função do apóstolo, que envia. Então esses 5 ministérios, na verdade, são aquilo que todos nós devemos ser capacitados. Não é que na igreja um é evangelista, não, evangelismo, chama lá o irmão, ele vai fazer o evangelismo, depois a gente cuida. Todos nós somos chamados para evangelizar, todos nós temos a palavra da reconciliação, todos nós temos a capacitação para apacentar, para cuidar, que é a função do pastor, de edificar pela palavra de Deus. Então cada uma dessas funções é aquilo que nós precisamos ser treinados, sermos aperfeiçoados, porque a igreja só é edificada quando se completa esse ensino. Você aprendeu a evangelizar, você aprendeu a cuidar, você aprendeu a ensinar, você aprendeu a edificar pela palavra de Deus, e você agora ensinou,
e agora a pessoa está pronta para ser enviado. Cada um desses ministérios, quando eles são realizados, então nós completamos o chamado de ser fecundo, multiplicar. Nós completamos o ID, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas. E se ensinar, o que Jesus nos ordenou é ensinar a evangelizar, pastorear, ensinar, edificar e enviar. É o chamado que nós temos. A visão de células tem isso que eles chamam de paradigma celular, que é aquilo que nós fazemos: ganhamos, consolidamos, edificamos, treinamos e enviamos. Começa com apóstolo. Apóstolo não é aquele que tem uma posição mais alta na igreja. Apóstolo significa enviado. Então é o contrário, todo aquele que é enviado é apóstolo. O apóstolo Paulo não é porque ele era o chefe das igrejas, não, é porque ele foi enviado. A igreja de Jerusalém enviou Paulo, então ele era um apóstolo. Agora, nem todos os apóstolos serão treinadores, mas todos precisam ser enviados. Eu vim enviado para Manaus. O meu chamado é pastor. Então eu fui enviado como pastor, mas cada um tem um chamado. Não é todo mundo que tem chamado para pastor. Uns é para ser médico, advogado, empresário, dona de casa, mãe de muitos filhos. Então cada um tem um chamado e você é enviado aonde você está. É você que assume a posição de enviado. Você trabalha numa empresa. Você foi enviado por Deus para aquela empresa. Não foi o diabo que te colocou lá. Deus te colocou lá para você evangelizar, pastorear, cuidar, edificar, gerar discípulos naquele lugar. Aonde você está hoje? Na sua família, na escola, no trabalho, você foi enviado para lá. Você é um apóstolo lá, que está lá para evangelizar, para poder consolidar, para poder ensinar, para poder edificar aquela pessoa e depois ela também ser enviada. Esse é o chamado que nós temos. Nós não temos chamado para ser líder de célula, nós temos um chamado para ser líder de célula para fazer discípulo. Nós não temos chamado para ser pastor, nós temos chamado para ser pastor para fazer discípulo. A nossa missão, nós somos comissionados, o ID é fazer discípulos, e esses discípulos são filhos de Deus porque vão nascer de novo, e depois que nasceu de novo, agora nós vamos ensinar cada um desses ministérios para eles. É por isso que nós vamos ter o cursão CTL. Você pode estar pensando aí, ninguém me ensinou a evangelizar, pastor. Pois é, você vai aprender agora, dia 12 de fevereiro, vão começar as aulas, você vai aprender a evangelizar, você vai aprender a ensinar, você vai aprender a edificar, você vai aprender a pastorear. O que nós ensinamos na escola de ministério é exatamente esses ministérios. E quando nós completamos, aí nós fomos fecundos e multiplicamos. Amém? Hoje eu quero fazer algo aqui. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui na frente. Nós estamos começando o ano de 2019. Existem centenas, milhares de pessoas que estão aí fora, que poderão estar no nosso meio no culto da virada de 2019 para 2020. Essas pessoas estão precisando apenas de uma pessoa rogar ao Pai que mande trabalhadores e convidar elas. Se nós convidarmos 100 pessoas, nós poderemos ter 100 pessoas a mais. Se nós convidarmos 1000 pessoas, talvez nós teremos 1000 pessoas a mais. Mas aí você convida 1000 pessoas, nós convidamos 1000 pessoas. Se nós temos aqui 200 pessoas, se cada uma durante o ano convidar 5, nós teríamos convidado 1000 pessoas. Se 900 pessoas recusar como recusaram o convite de Jesus, nós ainda teremos 100 pessoas conosco aqui no final do ano. Isso é obra de Deus. Isso é o preço que nós temos que pagar. Orar e convidar, orar e convidar. Pastor, eu convidei 5 hoje, nenhum aceitou. Amém, amanhã você convida mais 5. Você vai ver que no final do ano, você terá ganhado um punhado de gente para Jesus e terá seus discípulos. Que já terão os seus discípulos, que talvez já terão os próprios discípulos, terceira geração em um ano. Uma vez eu vi um pastor falando, se cada crente no mundo fosse segundo o coração de Deus, que conhecesse a vontade de Deus, que é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, se cada crente no mundo ganhasse uma pessoa por ano, não existia mais ímpio no mundo, todo mundo já tinha convertido. Fecha seus olhos. Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus? Ou qual foi a última pessoa que você convidou para ter um encontro com Deus?
qual foi a última pessoa que te agradeceu pelo convite porque teve um encontro com Deus? Não estou falando isso para te acusar. Eu estou te falando isso porque existe um potencial gigantesco. Você tem todo o poder do universo dentro de você. O Espírito Santo está aí, para que você possa orar e convidar, e as pessoas depois agradecer você. Esse é um momento de você pensar, não em quantos você não convidou, mas quantos você pode convidar. Você pode visualizar agora e já ir no seu coração, na sua mente, você falar: Senhor, eu quero essas pessoas. A seara é grande, os trabalhadores ainda são poucos. Eu quero ter discípulos, eu quero ser alguém que vai evangelizar, que vai pastorear, que vai ensinar, que vai edificar, e um dia terei um discípulo para ser enviado. Essa é a hora de nós avaliarmos quantas pessoas ao nosso redor, na família, no trabalho, na escola, amigos, quantas pessoas você conhece. Esse ano de 2019, maiores coisas nós veremos. Veremos porque hoje Deus está mostrando no seu coração pessoas que podem estar aqui junto, como nós pregamos na virada do ano. A imagem, cria a imagem dessas pessoas aqui, e você vai orar por essas pessoas, e depois você vai convidar essas pessoas, e maiores coisas nós veremos. Deus mostra para nós a obra que Ele vai realizar, e a única coisa que nós temos que fazer é abrir a boca e convidar pessoas. Eu posso fazer um cálculo aqui mínimo. Se pegarmos cada pessoa que nós conhecemos, convivemos, encontramos aí na nossa vida, nós teremos mais de 1000 pessoas que não conhecem Jesus, mais de 1000 pessoas que estão aí fora como ovelha que não tem pastor, não tem um guia, não tem ninguém dando um caminho para eles. Você passa a ser o pastor deles quando você dá um caminho. Você pode ser João Batista preparando o caminho do Senhor. Quando você fala: há uma vida diferente, vai ter um encontro na igreja, vamos participar lá. Você está sendo um João Batista preparando o caminho do Senhor na vida dessas pessoas. Eu quero convidar todos os líderes de célula, discipuladores, pastores, vem aqui para frente. Todos aquele que está liderando uma célula hoje, pode ser de criança, jovem. Se você tiver com a sua família, traz para cá. Se você é anfitrião, se tem uma reunião de célula na sua casa, vem aqui para frente. Pode ficar aqui na frente, pode subir aqui em cima. Pode subir aqui em cima. Se você está liderando uma célula hoje, ou se você é anfitrião de uma célula, se você recebe toda semana um grupo de irmãos na sua casa, vem aqui para frente. Pode chegar. Pode vir aqui para frente, o servo também. Nós teremos uma ceia hoje, mas tem tempo. Eu estou parando mais cedo para não demorar. Todos os irmãos que estão liderando uma célula hoje, ou é anfitrião, aqui nós temos um grupo de trabalhadores que estão trabalhando na seara do Senhor. Você tem tido um encargo no coração. Eu sei que muitos que estão aí atrás não estão liderando, mas você tem convidado pessoas, você tem orado, você tem pedido para Deus pessoas, e você tem sido um trabalhador na seara. Por que eu convidei esses irmãos aqui na frente? Para nós orarmos por eles. Porque vocês estão aqui, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês, mas vocês estão aqui para fazer discípulos. Nós vamos rogar ao Pai agora, para que Ele dê discípulo para vocês. Nós temos muitas células precisando multiplicar, porque não tem o multiplicador, não tem o líder para multiplicar. Células de criança, nós temos muitas células de criança inchada com muita gente. Por que não multiplicou? Porque não tem ninguém. Por isso nós vamos rogar ao Pai agora. Queria convidar você a ficar de pé aí atrás também. Você vai ser um intercessor agora. Quando você está intercedendo, você está sendo um evangelista. Você vai ajudar cada um de nós a orarmos aqui. Você vai orar agora pedindo ao Pai trabalhadores, discípulos, aquele que vai multiplicar a sua célula. Você, pastor e obreiro, vai pedir pessoas que virão para fazer diferença na rede. Levanta a sua mão para cá, levante as mãos para o céu e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos hoje, ó Deus, pela Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que nos dá direção, a Tua palavra que nos comissionou a fazermos discípulos.
ó Deus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ordenado. Nós oramos hoje, ó Deus, rogamos ao Senhor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, por isso nós rogamos ao Senhor, manda trabalhadores, precisamos de trabalhadores. Senhor, essa cidade é muito grande, muitas pessoas não conhecem o Senhor, muitas pessoas estão aflitas e oprimidas, porque não tem uma direção, muitas pessoas estão perdidas nessa cidade, nesse estado, porque não tem um guia, e o Senhor é o nosso pastor, o bom pastor. Nós rogamos ao Senhor, manda trabalhadores, levanta trabalhadores no meio da igreja, levanta trabalhadores, ó Deus, desse mundo, ó, dê-nos a ousadia para convidar, Senhor. Crê que quando oramos ao Senhor, rogando por trabalhadores, o Senhor já está preparando esses trabalhadores. Oh, nós clamamos ao Senhor. Senhor, nós queremos ver todas as nossas células se multiplicando, queremos ver todas as nossas células cheias de pessoas sendo salvas, sendo libertas, sendo restauradas. Senhor, nesse ano de 2019, nós cremos na palavra do Senhor, de que maiores coisas nós veremos mais salvação, mais libertação, mais restauração, mais cura. Nós cremos que maiores coisas nós veremos, por isso nós pedimos ao Senhor, envia, Senhor, trabalhadores, prepara, separa trabalhadores para a seara do Senhor. Nós oramos e cremos que o Senhor está preparando esses trabalhadores, os multiplicadores, aqueles que virão, Senhor, para encher as nossas células e compreender que foram chamados para fazer discípulos. Eu oro, Senhor, oh Deus, gera encargo no nosso coração. Nós temos um encargo, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, aonde cada membro é um sacerdote, um trabalhador, aonde cada casa é uma extensão da igreja. Nós oramos, Senhor, porque queremos e cremos que nós estamos edificando uma igreja de vencedores, aqueles que são segundo o seu coração. Oramos, Senhor, dá-nos homens e mulheres segundo o seu coração, que conhece a vontade do Senhor, que busca fazer a vontade do Senhor. Gera filhos, dá-nos filhos, dá-nos discípulos, dá-nos filhos, Senhor, dá-nos filhos. Queremos, Senhor, multiplicar célula, multiplicar discipulados, multiplicar redes, multiplicar a igreja. Senhor, nós queremos realizar o serviço da edificação da igreja do Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, para que essa semana cada irmão seja marcado ao convidar pessoas para vir no culto, para ir na célula. Cada pessoa, Deus, tem a experiência sobrenatural de pessoas que estão aflitas e oprimidas, como ovelhas que não têm pastor, perguntando para elas se há um rumo, se há um caminho. Senhor, nós oramos para que cada um dos irmãos que estão aqui hoje, que ouviu a tua palavra, possa ter a experiência sobrenatural de anunciar o caminho do Senhor para essas pessoas que estão lá fora, perdidas, aflitas e oprimidas. Nós oramos, cremos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu queria perguntar para você que está aí atrás, se você tem disposição apenas para convidar pessoas, ou mais do que isso, se você é alguém que gostaria de participar dessa obra, liderando uma célula, abrindo a sua casa para receber uma célula lá, se você tem no seu coração hoje esse chamado, esse encargo de ter uma célula na sua casa, ou mesmo de ser preparado para liderar uma célula, levanta a sua mão. Se você tem esse desejo de liderar uma célula, levanta a sua mão bem alto. Eu queria pedir aos irmãos para ir lá até agora, cada um deles, dar um abraço neles e fala: conte comigo que nós vamos. Levanta a mão bem alto. Alguém vai até você. Olha para lá, irmãos, vocês aqui líderes, olha para lá, levanta a mão aí. Esses aí são os próximos trabalhadores, são os multiplicadores. Vá até eles lá. Fica a mão levantada aí, irmãos. Nós temos um chamado: fazer discípulos.
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. E nós começamos abrindo nossa casa, liderando grupos de pessoas, rogando ao Pai. Os irmãos podem preparar os elementos da ceia. Enquanto os irmãos vão cantando a música aqui, vamos distribuir os elementos da ceia. Vamos participar da ceia juntos. De toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Pode distribuir. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, te adoramos, Senhor, te adoramos, tu és o nosso Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Nós oramos, Senhor, oramos para que nós possamos alcançar nesse ano de 2019 aquilo que está no centro do seu coração. Queremos sim, Senhor, sermos achados como aqueles que creem que quando oramos o Senhor ouve e o Senhor opera, porque operando tu, Senhor, quem impedirá? Nós oramos hoje, ó Deus, para que sejamos achados, encontrados segundo o coração do Senhor, não pela nossa obra, mas pela obra que o Senhor tem realizado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Quando abrimos a boca,
quando falamos do Teu nome e do Teu amor. Oro, Senhor, para que sejamos uma igreja conhecida como aqueles que têm a ousadia de falar da parte do Senhor, como aqueles que têm a ousadia de pregar o evangelho da salvação, como aqueles que não negam o chamado de fazer discípulos, ó Deus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos hoje, ó Deus, e te agradecemos em o nome de Jesus. Hoje é dia de ceia, e não há um tema mais propício para nós compartilharmos no dia da ceia do que estarmos aqui para sermos segundo o coração de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, a graça abundante de Deus, como Davi fala, é melhor do que a vida. Está sobre a nossa vida, está sobre nós, sobre a nossa casa, por causa da obra da cruz. Foi lá na cruz que Ele pagou o preço. Não há preço a ser pago, o preço já foi pago. Se eu acrescentar qualquer preço para que alguém seja salvo, eu estou profanando o sangue da cruz. Eu apenas, o máximo que eu posso ser é boca de Deus para convidar pessoas, para falar para pessoas, para testemunhar aquilo que Ele fez na minha vida. Lá na cruz foi onde o Senhor entregou o seu corpo, que é esse pão que foi partido em favor de nós. Foi lá na cruz que o Senhor derramou o sangue da nova aliança. E hoje nós celebramos a ceia com o propósito de fazer valer o preço que foi pago lá. Quando nós tomamos a decisão de conhecer a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai, na verdade nós estamos falando, não foi em vão, não foi em vão. O Senhor pagou um alto preço, mas no que depender de mim, não foi em vão. Se depender de eu abrir a minha boca e falar com pessoas, para que o sangue da cruz e o corpo que foi partido não seja em vão, eu vou fazer. Hoje nós vamos tomar o pão que Jesus, na hora da ceia, chamou os discípulos e falou para eles: está vendo esse pão? Ele partiu o pão e falou assim: vai ser o meu corpo partido lá na cruz. Do mesmo modo, Ele tomou o cálice. Esse é o sangue que vai ser derramado, o sangue da nova e eterna aliança, em favor de vocês. E todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós começamos o culto, pastor Wagner falando: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós vamos terminar o culto fazendo em memória do Senhor, trazendo à nossa memória que um preço foi pago. Fecha seus olhos, levanta seu pão, fala: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi entregue lá na cruz em meu favor. Lá na cruz Ele foi traspassado pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades, e o castigo que estava sobre Ele, que Ele levou no meu lugar, me trouxe paz. E porque o corpo do Senhor foi partido lá na cruz pelas minhas enfermidades, misérias, maldições, hoje, ao comer este pão, eu recebo cura, restauração, libertação, para proclamar que eu faço parte da família de Deus, dos filhos de Deus, a imagem de Jesus, que estão aqui na terra, para fazer a vontade do Pai. Amém. Levanta o seu cálice com os olhos fechados, fala: este cálice é o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado lá na cruz em meu favor. Por este cálice eu fui salvo, perdoado, lavado, justificado, santificado, purificado,
por este sangue, eu tenho autoridade, ousadia para pisar na cabeça do inimigo. Por este sangue que foi derramado em favor de muitos, eu tenho ousadia ao tomar este cálice para convidar pessoas para terem a mesma experiência que eu tive por esse sangue que foi derramado. Ao tomar este cálice, eu recebo vida, porque o sangue do Senhor tinha vida e foi derramado, e Ele entrou na morte para que eu recebesse vida, vida de Deus, zoe de Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Não compartilha hoje, come do pão, beba do cálice, falando para o Senhor: Senhor, eu quero ser achado como uma pessoa segundo o seu coração. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Cante conosco. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Abraça quem está do seu lado aí. Cante junto com alguém. Redimido por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Aleluia! Unidos iremos andar. Aleluia! Glória a Deus!
abraço aí, 3 ou 4 pessoas, abençoa a semana dele e fala: vamos andar juntos. O preço foi pago para nós andarmos juntos. Tenha uma semana abençoada. Nós temos ali um lanche ali fora, um salgado está sendo vendido, serão revertidos.